aí, nono ano, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu tô bem, sobrevivendo à quarentena, ao frio e aproveitando, né, esse tempo para trabalhar um pouco em outras coisas, além de dar aula. E aí, claro, meu filho João, minha família, enfim. Hoje, nessa aula, quero falar um pouco com vocês sobre o uso de alavancas, roldanas, engrenagem e outras máquinas simples. Que muitas vezes isso passa no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Nós falamos um pouco sobre isso na última aula, mas assim, questões mais conceituais aqui talvez elas tragam um pouco de conceito, mas um pouco de uma perspectiva prática, digamos assim, né? Bom, galera, relembrando a alavanca interfixa, né? Nós vimos lá interpotente, interresistente. A interfixa é aquela que tem um ponto de apoio, né? Entre a força resistente e a força potente. Um exemplo bem típico aí é a nossa gangorra, né? Bom, entre o ponto de apoio e a força resistente, nós temos o chamado braço resistente. Importantíssimo, hein? Entre o ponto de apoio e a força potente, nós temos o chamado braço potente, ou seja, a distância entre os dois, né? Então, olha só, nós temos aqui força potente, que é aquela que está sendo aplicada para a realização do trabalho, força resistente, que é aquela que está contra a realização do trabalho, braço da força resistente, braço da força potente e o ponto de apoio. Olha só, braço da força resistente e potente, unidade de medida, metros. Força potente e força resistente, unidade de medida, newton. Bom, galera, então observe aqui, ó. Então, para haver equilíbrio, ou seja, para esta alavanca, no caso representada por uma gangorra, não se mover, a força resistente multiplicada pelo braço resistente deve ser igual à força potente multiplicado pelo tamanho também do braço potente. Então, o valor obtido entre essas duas multiplicações deve ser igual. Então, você não tem movimento da gangorra. Bom, onde é que isso se aplica na nossa vida cotidiana? Por exemplo, se vocês forem fazer engenharia civil, por exemplo, vocês vão se deparar com um uso dessa máquina simples aí, ó. Quem nunca viu um guindaste, né? Aqui em Rondon, por exemplo, se vocês andarem um pouquinho, vocês verão que existem aí alguns guindastes trabalhando aí em construção civil, elevando material, descendo material para facilitar a construção de prédios, por exemplo, que ultimamente tem sido mais comuns aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon, em Toledo, também isso é muito comum, em outras cidades da região, enfim. É algo da nossa rotina, né? Aqui nós temos um ponto fixo, olha só. Este é o ponto fixo. Nós temos uma força potente, que é aquela que vai fazer o trabalho, e nós temos uma força resistente, que aqui no guindaste é chamado de contrapeso. Nós temos o braço resistente e nós temos o braço potente, né? Olha só, aqui nós temos, inclusive, vamos falar sobre isso depois, nós temos um conjunto de roldanas aqui, né? Que são distanciadas e aproximadas da cabine de operação, aumentando ou reduzindo o braço potente de acordo com o interesse. Olha que legal, hein? Vamos considerar que ela estivesse aqui, tá? Nesse ponto. Bom, se o operador precisasse levar 500 kg nesse guindaste, ou seja, força potente, e o braço potente
fosse de 20 metros e o braço resistente de 10. Considerando o nível de... Não, vamos abandonar esse nível de segurança aqui, porque ele não é necessário. É só para a gente ter uma ideia aqui do como é que funciona o negócio. Qual é o valor da massa do contrapeso? Bom, eu estou falando em massa, né? Vamos pensar. Quanto será a força potente primeiro? Né? Eu coloquei aqui 500 kg. Eu quero levar, mas isso não é a força, porque eu não estou desconsiderando aí a ação da gravidade. É apenas a massa. Então eu pego 500 kg, multiplico pelo valor da aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado, é igual a nossa força potente, é igual a 500 newtons, né? Bom, se eu tenho então que a força resistente vezes o braço resistente é igual a força potente vezes o braço potente, então é só eu colocar isso aqui, ó. Eu tenho a força resistente, que é o que eu quero saber, né? Para daí obter a massa do contrapeso, vezes 10, que no caso aqui é o valor do comprimento do braço potente, do braço resistente, que é este daqui, né? 10, como nós vimos aqui. Temos o valor da força potente que nós obtivemos da massa que eu quero levar, né? 500 kg vezes a aceleração da gravidade 10 na Terra, 5.000 newtons, vezes 20 metros, que é o valor do braço potente. Então, efetuando os valores aqui, multiplico 5.000 por 20, tenho 100.000. Agora, esse 10 está multiplicando a força resistente, ele vem dividindo aqui, 100.000 dividido por 10, a força resistente vai ser igual a 10.000 newtons. A força, lembrando, esse é o peso, não a massa. Para obter a massa é só retirar a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10.000 newtons dividido por 10 metros por segundo ao quadrado, a massa do contrapeso que eu preciso, galera, ela deve ser de 1.000 quilogramas. 1.000. Então, para elevar num guindaste com o braço potente de 20 metros, o braço resistente de 10 metros, uma massa de 500 kg, eu tenho que ter aqui 1.000 kg deste lado aqui, certo? Beleza? Bom, bem, olha aí, aplicabilidade, né? Claro que vocês já ouviram falar também numa outra máquina, a roda, né? A roda, gente, ela tem, o objetivo é reduzir o atrito, né? A força de resistência durante o movimento de uma matéria. Por isso a roda facilita tanto o trabalho, né? O deslocamento de matéria, por exemplo, eu numa bicicleta, né? Nós temos uma força potente e uma força resistente, que nesse caso é o atrito aqui, ó, da roda com o solo, que aqui é muito pequeno, né? Olha só a porção, ó, muito pequena. Então por isso facilita o deslocamento de matéria. Numa bicicleta, como uma catraca e uma corrente, por exemplo, a força resistente ela vai fazer o movimento contrário, que é o que acontece aqui, ó, o atrito, né? E a força potente ela vai fazer o movimento para frente. Então, uma roda ter um contato mínimo possível com o solo facilita muito, muito o deslocamento da matéria. Em veículos automotivos, os carros que nós usamos, quanto maior a calibragem de um pneu, ou seja, quanto mais ar eu coloco em um pneu, menor será o atrito dele com o solo e menos combustível eu gastarei para me deslocar a mesma distância. Ok? Comparativamente a um pneu que esteja pouco cheio. E o atrito será maior com o solo, né? Então, o objetivo da roda é esse, reduzir o atrito da força de resistência e facilitar, então, o deslocamento de matéria. A rodana e a engrenagem são também máquinas simples que reduzem a força necessária para um trabalho.
ou maximizam o trabalho realizado pela mesma força. Olha só, aqui eu tenho um conjunto de rodanas duplas, né? Então eu tenho uma rodana fixa e uma rodana móvel, utilizada para elevar esta massa. A força necessária para o cidadão erguer esse bloco de concreto aqui, ela será metade do peso do valor do bloco de concreto. Então, vejamos um exemplo aqui ao lado. Olha só, digamos que eu tenha uma caixa de madeira que tem peso igual a 20 newtons, tá? Eu estou utilizando essas roldanas móveis aqui. Considerando que a força aplicada é igual ao peso dividido pelo número de roldanas, então eu terei, olha só, força é igual ao peso dividido pelo número de roldanas, eu tenho o peso 20, duas roldanas, 20 dividido por 2, então eu tenho aqui, ó, força necessária igual a 10 newtons. Se fossem 4 roldanas aqui, então 20 dividido por 4 seriam 5 newtons. Entendem? Se fosse 10 roldanas, então o peso 20 dividido por 10 seriam 2 newtons. Se fossem 20 roldanas, então seriam 20 newtons dividido por 20, igual o valor de força necessária para elevar 1 newton. Então, quanto maior o número de roldanas, menor será a força necessária, ok? Bom, galera, as catracas também têm esse objetivo de reduzir aí a força necessária, né? Então, olha só, na agricultura, por exemplo, elevação de cortinas, né, de aviários, chiqueirões, estufas, elas são muito pesadas, né? Para se você levar assim um indivíduo sozinho é complicado, né? Então o que se faz? Eles prendem essas cortinas a pequenas roldanas, várias, né? Várias roldanas, e essas roldanas elas estão em um cabo de aço que passam em uma outra roldana. Então olha só, é um número muito elevado de roldanas envolvidas no movimento desta massa, dessa cortina, né? E isto está em uma catraca, olha só. Então, aqui nós temos uma manivela ligada numa pequena catraca que move uma grande catraca, onde está o cabo de aço, que reduz ainda mais a força necessária para elevar isso. Então, as roldanas e catracas, elas são aplicáveis e muito na agricultura, pecuária, construção civil, indústria. E tem o objetivo realmente de facilitar aí o movimento de grandes conjuntos de massa, que, claro, multiplicado pela gravidade se torna peso, né? E para finalizar a nossa aula, o plano inclinado, né? O plano inclinado, galera, achei bonitinho lá, ó, plataforma oblíqua, né? É uma pequena rampa mesmo, que reduz a força necessária para a elevação da matéria, que é equipada por rodas, né? Então nós temos os guinchos, temos as cadeiras de roda que sobem as plataformas para cadeiras de rodas que facilitam aí o deslocamento sem aplicação de grande força, né? Então, só para contextualizar aí um pouco mais esse assunto das nossas máquinas simples, né? Deixo para vocês aqui no finalzinho, lembra, galera, isso está valendo nota de trabalho, tá? Nós estamos contabilizando, a professora Kelly tem frisado aí, os professores têm destacado no grupo, eu particularmente não o fiz, mas faço em todo o vídeo aqui com vocês. Esses exercícios eles são extremamente importantes para vocês, por isso nós estamos contabilizando com nota de trabalho, tá? Deixo hoje o 3 da página 164, o 8 da página 171, o 9 e o 10 da página 72. E eu quero que vocês continuem postando lá no AVA as fotos dos que vocês estão resolvendo, tá? Ou melhor, de todos os que vocês estão resolvendo. Quem não fez, não fica com nota, né? Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.